4 minutos. Hoje pela manhã tivemos mais uma reunião do consórcio. O que será que aconteceu nesta reunião? Que é uma expectativa para a definição da licitação do transporte público. Hoje termina o prazo dado pela prefeita e as decisões devem ser tomadas com base em estudos apresentados na última reunião. Vamos saber o que é que aconteceu, o que é que foi votado, quais as decisões nesta que me parece a última reunião do consórcio que reúne os 4 municípios da Grande Aracaju, que aconteceu na manhã de hoje. Volta então ao vivo para Jéssica. Eu estou aqui curioso, Jéssica, para saber o que é que eles decidiram nessa reunião. Eles decidiram, Fábio, que não vão recorrer da decisão da Justiça, que vão seguir com o plano de uma nova licitação. Nós tivemos aqui a participação de todos os prefeitos que fazem parte desse consórcio, o prefeito da Barra dos Coqueiros, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, o prefeito de São Cristóvão, que também esteve aqui, que se posicionou, teve um voto contra, divergente da maioria, o governo também, que foi representado pelo Júlio Figueira, secretário de Planejamento, também se posicionou de uma forma diferente, mas a maioria venceu. E sobre esse assunto eu vou conversar com o diretor do consórcio, o Hector, que é diretor executivo, Hector, porque é muito importante a gente entender o que é que vem a partir de agora com essa decisão dos membros do consórcio. Agora vocês vão colocar para frente o que foi resultado do estudo? Exatamente. Nós vamos agora desenvolver o trabalho da FIP, né, para poder depois mostrar aqui no consórcio a nova modelagem, e aí também vamos depender da decisão judicial. Vocês têm um prazo, a Justiça deu um prazo para que essa licitação, o edital fosse concluído e lançado à concorrência? Nós temos um prazo até abril, mas de qualquer forma nós não podemos fazer muita coisa até a decisão final da Justiça. Não existe um prazo para isso, né? Agora tem um recesso. Exatamente. Então, nós vamos aguardar. Mas, internamente, a gente vai continuar com os estudos até que se consiga ter realmente uma definição da Justiça. O que precisa ter nesse momento para pelo menos dar algum andamento? Eu sei que você já falou que não pode fazer muita coisa, que precisa da decisão final da Justiça, mas vocês já podem trabalhar esses dados, já podem buscar alguns exemplos, inclusive no país afora? Sim, é o que nós estamos fazendo, né? Quando nós trouxemos a FIP, a nova modelagem, foi justamente porque nós encontramos no Brasil todo uma nova modelagem e um novo modelo que atendesse a nossa região, entendeu? Então, assim, independente da questão judicial, internamente nós já estamos trabalhando isso. E agora só vai depender da Justiça para que a gente coloque o plano em ação. Então, os municípios têm muita preocupação com relação a quanto que eles vão precisar desembolsar nessa licitação e dos serviços que precisam ser prestados, né? O aumento de ônibus nesses municípios, na Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão, tudo isso tem que estar dentro desse parâmetro de uma nova licitação. Então, veja, a FIP apresentou um trabalho com um valor menor da tarifa, com vários carros, entendeu? Inclusive, no anterior só tinha 43 carros por ano novos. A FIP nos traz 180 carros, então essa modelagem ela traz uma condição melhor. Hector Coronado, nós temos o Fábio Henrique, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Oi, Fábio. A pergunta é a seguinte: a licitação anterior, questionada, ele acabou de dizer, inclusive, que o novo estudo mostra que o valor da passagem seria menor do que a licitação anterior. E a minha pergunta é a seguinte, não sei se ele vai poder responder, por que a empresa VRS, que foi vencedora da licitação anterior questionada, continua operando em Aracaju? Não sei se vai ser da alçada do senhor responder essa pergunta, mas o Fábio Henrique questiona o porquê que a empresa VRS, que fez parte da licitação anterior, está operando aqui em Aracaju. Veja, ela está no emergencial, né? A gente precisava sair do problema quando a gestão do doutor Emílio assumiu, que era os ônibus sucateados. Então, ela veio para cá numa situação emergencial e continua, até a definição da Justiça.
É isso, a prefeita falou também sobre esse emergencial que continua, permanece, não é o desejo, mas que é o que pode se fazer. Tem um limite esse emergencial, ele pode ser renovado? Veja, o emergencial não tem limite, ele é um serviço precário, certo? E é isso que o consórcio não quer, certo? O consórcio quer uma licitação para que a gente na frente tenha todo mundo com contrato, certo? E que cumpra as regras. Hoje, infelizmente, nós não temos um contrato, nós não temos uma regra, certo? Porque é precário. É isso. Fábio, eu estou aqui também com o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, porque, como eu disse, tivemos algumas divergências. São Cristóvão se posicionou contra, o governo se posicionou contra a votação aqui, a maioria venceu, a maioria disse que, olha, vamos dar celeridade a esse processo, porque nós queremos que a licitação aconteça. O senhor foi um dos prefeitos que votou a favor aqui hoje. Como foi essa votação? Quais os critérios utilizados por Nossa Senhora do Socorro para se posicionar dessa forma aqui no consórcio? Veja, quero cumprimentar todos os telespectadores de Balanço Geral, nosso amigo Fábio Henrique, que inclusive tive lá ontem, Jéssica, uma entrevista muito boa, prestando conta do nosso mandato enquanto prefeito. E foi uma reunião muito produtiva no sentido de nós avançarmos em algumas pautas de discussões que estavam travadas. Inicialmente fizemos algumas audiências aqui do próprio consórcio, para ouvir o pessoal da FIP, da NTP, os nossos técnicos se reuniram, as procuradorias dos municípios se reuniram. Eu quero parabenizar todos os prefeitos, procuradores, a equipe técnica que se debruçou durante esses meses para poder hoje sairmos com uma decisão bem concreta. Tem esse imbróglio jurídico e aí levantei esse ponto na votação da importância de nós termos nós não tomarmos de uma decisão administrativa do cancelamento da atual licitação, tendo em vista que essa licitação ela foi homologada, contrato assinado, e a própria decisão na suspensão da decisão judicial pode gerar prejuízo, inclusive, para os municípios envolvidos, porque as empresas podem, porventura, pedir ressarcimentos, lucros cessantes, entre outras coisas. Então, a gente não entrou nesse mérito. Administrativamente, a gente não vai anular a licitação que foi feita, mas entramos em um consenso aqui, por maioria, com relação a nós respeitarmos a decisão transitada em julgada do nosso judiciário sergipano. Então, em síntese, é o seguinte: se a Justiça entender que a licitação deve ser cancelada, já tem uma modelagem pronta para avançarmos na licitação. Se a Justiça entender que a licitação atual ela está ok, nós já dá ordem de serviço para as empresas poderem operar no sistema. Então, a gente resolveu o mais rápido possível. O que mais importa agora, Jéssica e Fábio Henrique, é que o município de Socorro, por exemplo, possa ter a integração da cidade, as pessoas do Farol e do Jardim possam ter acesso ao Complexo Itaiçoca, os trabalhadores de Guajará possam trabalhar no nosso distrito. Então, aí precisa resolver o mais rápido possível. Então, assim, muito feliz com essa decisão do dia de hoje. O senhor falou o seguinte: olha, administrativamente nós não vamos cancelar. O senhor explicou, mas eu queria que o senhor explicasse mais um pouco, porque o que acontece? As empresas, elas têm alguma resposta durante esse tempo? Vão receber parte desse contrato, que foi o contrato assinado, né? Veja, nós temos as empresas que uma licitação homologada, uma licitação com contrato assinado e uma licitação que até então não foi cancelada, não transitou em julgado, então as decisões judiciárias podem ser modificadas. Então, por segurança jurídica, nós optamos pela ideia de administrativamente nós não fazemos isso, mas judicialmente é a própria Justiça sergipana que vai dizer se a licitação é válida ou não, e nós respeitarmos essa decisão e o consórcio não recorrer dessa decisão para dar celeridade na execução da sentença judicial. Está havendo um estudo de quebra de contrato? Vocês levam em consideração isso? Quanto poderiam devolver, sei lá, para essas empresas, né, que fizeram um planejamento, pensando na licitação, no que elas prometeram oferecer de serviço de transporte público? Eu creio que se houver uma decisão administrativa do consórcio, as empresas elas podem entrar com ressarcimento. Mas se a decisão for judicial e decisão judicial não se questiona, se cumpre, aí eu acredito que não tem ressarcimento, porque foi a própria Justiça que anulou a licitação vigente. Então, assim, a ideia do momento é trazer segurança jurídica para os municípios, para que não hajam indenizações altíssimas lá na frente e acabe prejudicando a população ou as futuras gerações. Prefeito, o senhor comentou aqui também, mudando de assunto, sobre uma decisão da Justiça favorável à Câmara Municipal em Nossa Senhora do Socorro, também a Prefeitura, que encaminhou um pacote de projetos com relação a ajustes na carreira dos professores. Os professores entraram com uma ação, o sindicato, para suspender esses efeitos, suspender a votação, a decisão que foi tida, e agora saiu uma decisão diferente na Justiça, diferente do almejado por eles. Explica para gente.
Veja, na verdade, houve um questionamento de alguns vereadores de oposição com relação ao processo legislativo, alegando que houve atropelamento com relação à votação. Eles entraram com pedido liminar, a liminar foi concedida e agora o TJ suspendeu os efeitos dessa liminar, ou seja, corroborando com toda a lisura do processo legislativo feito pela Câmara de Vereadores. A lei já foi sancionada e esperamos, a partir do próximo ano, colocar em prática. A partir do ano que vem, vocês vão dar entrada também no edital do concurso? Então, essa lei foi extremamente importante, até expliquei ontem na entrevista, que foi graças a essa alteração legislativa que vai trazer um ambiente favorável para que Socorro, depois de 12, 13 anos, possa realizar o tão sonhado concurso público em nosso município. Muito obrigada, prefeito, pelas informações. Fábio. Jéssica, então vamos lá só para ver se eu compreendi. Os 5 votos, 4 prefeitos e mais o governo do estado, eles decidiram se o consórcio recorre da decisão judicial que anulou a licitação realizada na gestão passada. Pelo que eu entendi, o resultado foi 3-2. Aracaju, Socorro e Barra votaram para que o consórcio não recorresse, como acabou de falar Samuel, porque o consórcio entende que não recorrendo, a justiça decide ter mais celeridade e a justiça decidindo não vai ter indenização futura. São Cristóvão e o governo do estado teriam votado para que o consórcio recorresse. Foi isso? Exatamente isso. A gente não conseguiu conversar com o Júlio Filgueira, ele saiu bem rapidamente aqui, enquanto conversávamos com outros gestores, mas eu conversei com o Júlio Nascimento, prefeito de São Cristóvão. O Júlio, aliás, a prefeitura de São Cristóvão, que sempre se posicionou contra a um novo processo licitatório. E o Júlio disse o seguinte, desculpa, porque são muitos Júlios, né? O Júlio de São Cristóvão. O Júlio disse assim: a última decisão da Justiça, que suspendeu os efeitos da primeira decisão, que disse que a licitação de 2024 deveria ser cancelada, essa última decisão, ela serviu para validar o nosso posicionamento aqui no consórcio. Então, ele seguiu firme com a posição dele de não querer um novo processo licitatório, de ser a favor de recorrer da decisão da Justiça em relação ao andamento de uma nova licitação. E aí, é claro que nós questionamos isso também a prefeita Emília Correia. Ela disse que venceu a maioria e que agora todos deveriam seguir a orientação em conjunto. Quem deve recorrer ou não é o consórcio e não o município de forma independente.